Nação Celeste achou que não viria mais a minha cara nesse dia 24, né? Bora pra mais um conteúdo aqui pra gente poder encerrar o dia com o pé direito. Prometo que eu não volto mais, todavia tem um assunto muito importante pra gente poder abordar. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo. Só quero pedir, como eu fiz no vídeo de mais cedo, um Feliz Natal, tá bom? Só quero, na verdade, desejar a vocês um Feliz Natal. Não vou desejar próspero ano novo pra ninguém, porque tem muito vídeo. Depois do dia 26... vai ter muito conteúdo até o dia 31, então nos vemos aí nos próximos dias. Como eu já disse, mais cedo eu já trouxe um vídeo pra você. Reunião com o Gerson, treta envolvendo o Vitão, o Alexandre Matos abrindo o jogo aí sobre o futuro do Gabigol no Santos ou não, enfim. Clica no primeiro link da descrição ou no card que está fixado no canto superior direito pra você ficar por dentro, tá? Agora, nesse vídeo, o que nós iremos abordar é algo que sempre eu acho, né, eu vejo que é importante a gente destacar aqui. Muita coisa é dita e ao mesmo tempo muita coisa não é dita quando se fala de Cruzeiro Atlético, mídia de Minas Gerais. A 98 convocou um dos principais analistas, né, financeiros do futebol brasileiro, o César Grafietti, né? Para falar sobre o Fair Play financeiro de 2026. Em determinado momento da entrevista, o César falou das SAFs de Cruzeiro e Atlético, fez uma comparação, humilhou as frangas. E olha só como é que é a coisa, né? O César Grafietti, ele deu uma entrevista de quase 30 minutos lá na 98. Eu assisti a entrevista de cabo a rabo. Depois que o César fez esse comentário, os jornalistas, os comentaristas não falaram nada. Eles não repercutiram nada do que vocês vão acompanhar a partir de agora. Fingiram que não escutaram, mas aqui tá gravado e a gente vai trazer pra vocês, tá bom? Vocês já sabem o contexto, vou dar play, só peço o seu like, hype esse vídeo aqui. E a meta aqui do nosso vídeo, como, né, é de costume, é 500 joinhas. Então bora acompanhar aí o César Grafietti fazendo a comparação da SAF do Cruzeiro com a SAF do Clube Atlético Mineiro. E olha a humilhação ao vivo aí que o especialista colocou na lata. Como é que você vê o cenário para Atlético e para Cruzeiro? Eu sempre digo, quando me pergunto de modelos de SAF, que existe a SAF mineira, né? Que o Atlético e o Cruzeiro tem uma característica própria, que é ter SAFs com torcedores como acionistas. Então, torcedores com dinheiro, com história profissional muito grande, e eles são os donos dos clubes. Então, a SAF mineira é muito característica. Acho que aqui a gente tem dois momentos muito diferentes. O primeiro, vamos falar do Cruzeiro, que eu acho que é o caso mais simples nessa situação. É um clube que está com as dívidas que já foram renegociadas na recuperação judicial, então isso não é um problema daqui para frente. E, ao mesmo tempo, tem alguém que está colocando dinheiro ali, tem um acionista que tem colocado dinheiro para manter a operação em dia. Enquanto as receitas não crescem, atingem os objetivos, que é ter receitas que consigam pagar suas contas normalmente. Então, se a gente for pensar que o sistema ele vai controlar pagamentos em dia, mas ele vai ter 3 regras básicas, que são não poder gastar mais do que se arrecada, não poder gastar mais que 70% do custo com o elenco, e não poder, mais a receita com o elenco, e não poder ter dívidas acima de 45% das suas receitas, o Cruzeiro hoje é um clube enquadrado, né? Porque se eu somar as dívidas da associação, no fluxo de pagamentos que ela tem, com as receitas que o clube tem, e com a capacidade de aporte que o acionista tem, então a tendência é que o Cruzeiro se equilibre e passe nas regras todas, e não tenha que atrasar pagamentos ali para cumprir suas obrigações. Se eu olhar o Atlético, já é um caso mais, eu não vou dizer complicado, mas que demanda um pouco mais de atenção. Né? Porque tem dívidas muito altas, um perfil de dívida muito de curto prazo, isso atrapalha demais as regras, gasta mais do que suas receitas, então tem prejuízos recorrentes, e isso ele vai ter que corrigir. Ao mesmo tempo, o elenco custa mais do que os 70% de limite da receita. Então, se nós tivermos o Atlético hoje sob regras, certamente ele tem um desafio maior para encaixar a sua realidade ao regulamento do que o Cruzeiro, né? E até porque tem um parênteses aqui. Sempre que o clube tiver algum déficit, por exemplo, gastar mais do que arrecada, mas isso foi coberto com dinheiro do acionista, vai estar dentro da regra. Então é algo que já acontece com o Cruzeiro.
No caso do Atlético, isso está sendo coberto com dívidas. Isso atrapalha demais a estrutura e atrapalha demais o atingimento das metas. Então nós temos duas realidades muito diferentes em Minas Gerais hoje. César Grafietti, se não é o principal, é um dos principais especialistas de finanças do futebol do Brasil. Esse cara, ele foi convocado pela 98 e vários outros veículos de mídia do Brasil, porque ele foi um dos convocados pela CBF para realizar a estrutura do fair play financeiro, que vai começar a valer já a partir de 26. Só por isso, né? E aí você vê duas coisas, né? Primeiro, ele faz uma comparação ali de SAF, ele fala de um Cruzeiro mais equilibrado, de um Atlético que, né? E aí ele fala talvez a aspas mais importante. Pro Cruzeiro se enquadrar no fair play financeiro, tá tranquilão. Aí ele traz os tópicos ali, né? O Cruzeiro, com a recuperação judicial, está pagando as suas dívidas do momento que entrou na recuperação para trás. Tá lá parceladinho, tá pagando, né? Em cada espaço de tempo, vem um pagamento de uma vez ali que você já vai quitando boa parte dessa dívida do Cruzeiro, que chegou a bater quase 1,3 bi, hoje tá abaixo, né, dos 900 milhões. E aí ele vai trazendo outros tópicos. Quando ele vai falar do Atlético para se enquadrar nesse fair play financeiro, rapaziada, se eu fosse franga, eu estaria preocupado, porque o cara desanimou. Ele trouxe ali alguns desafios do Clube Atlético Mineiro, cara, e ó, vai ter que penar, tá? E aí eu até faço reflexão, falam de um novo aporte lá que os caras vão ter que fazer. E aí, muita gente fala, olha, né, o cara tá sendo bonzinho, vai fazer um novo aporte. Negativo, ele vai fazer um novo aporte para poder se enquadrar no fair play financeiro, ele é obrigado. Dívidas a curto prazo que as frangas vão ter, que o César chegou a destacar como um dos desafios do Atlético, tá aí batendo na porta no meio da próxima temporada. Então o aporte vai ter que acontecer, porque senão o fair play vai entrar e ó... E aqui a gente tem, né, o foco principal do vídeo, que é escancarar a diferença das SAFs hoje em Minas Gerais. Um clube que buscou se reestruturar, aplicou a famosa austeridade financeira de fato com o Ronaldo. Foram 2 anos e meio, 22, 23, parte de 24. Ó, cortando na carne. Não tinha gasto no futebol durante 2 anos, passando dos 100 milhões com folha salarial, não tinha. Foi ter ali em 24, e depois quando o Pedro assumiu, aí com o aporte dele, aí tudo bem. Mas o Cruzeiro viveu o processo, mesmo que não foi no tempo que talvez fosse o ideal, né, 4, 5 anos, mas viveu 2 anos e meio desse processo. O outro lado da lagoa, pensamento maluco, vamos investir, vai entrar título, vai entrar prêmio e a gente paga as dívidas. Todo ano a dívida aumenta 200 milhões, 300 milhões. Há quem diga que a dívida passou dos 2 bi. Para as frangas, a dívida tá na casa do 1,5 bi. Se for 1,5 bi, 2,2 bi, como alguns falam, não importa. A dívida é astronômica e só tende a crescer. Então, assim, tem uma diferença muito clara hoje em Minas Gerais, de quem quer fazer futebol consciente e de quem vai pra loucura, né? É uma movimentação que diz muito sobre isso. Contrataram aí, muitos falaram, né, que já é certo, o Renan Lodge. Depois dá uma pesquisada no imbróglio do Renan Lodge com o Al Hilal. Os caras estão contratando um jogador que está livre, mas não tá livre. Tá sem contrato, mas ao mesmo tempo tem contrato com o Al Hilal. O Al Hilal já falou que vai atrás dos seus direitos. Vai tentar punir jogador ou clube que tentar contratar. Aí o jurídico das frangas dá um ok pra fazer essa movimentação. Os caras é louco. Os caras estão numa irresponsabilidade bizarra. Bizarra. Complicado, rapaziada. Mas tá aí, né? Como o próprio César Grafietti falou, realidades completamente diferentes em Minas Gerais. E você faz sua reflexão em cima do que disse o César, em cima do que eu comentei aqui. Fica à vontade, tá? E pra finalizar novamente, um Feliz Natal pra você e toda a sua família. Beleza, rapaziada? E a qualquer momento a gente volta aqui com mais conteúdo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tamo junto.